Fala, galerinha topzera! Como vocês estão? Estamos aqui reunidos para um momento épico na história da Select Soluções. Estamos criando hoje, primeiro episódio, o SelectCast. SelectCast vai falar sobre nuvem, vai falar sobre tecnologia, a gente vai tratar um monte de assunto legal, a gente vai tentar descomplicar esse monte de assuntos para vocês. E tem uma coisa importante para dizer. Eu não sou o host dessa parada, eu sou um convidado, mas eles já decidiram me colocar para trabalhar logo no meu primeiro dia dentro desse podcast. Quem vai tocar esse podcast no dia a dia com vocês, que serão as vozes aveludadas desse nosso podcast, eu tenho orgulho em dizer. Júlia Verlang, seja bem-vinda ao nosso quintal! Salva de palmas aqui, ó. O editor coloca. O editor coloca. Obrigada, Sapata. Obrigada aí pelo tapete vermelho, pela bela apresentação. A gente combinou certinho, então você falou super bem ali. A gente pode aumentar o cachê, porque a introdução foi boa. Talvez vai assustar um pouco os próximos convidados, né? Eles vão achar que eles também vão ter que fazer toda essa intro, mas a gente conversa depois. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Júlia Verlang, como o Sapata já apresentou. Trabalho como Analytics Engineer aqui no time de parcerias da Select. E junto aqui comigo, eu tenho meu querido amigo, o Mr. Pepper, né? Para quem fala inglês aí, para quem veio diretamente de Vegas. Mas aqui no Brasilzão a gente chama ele de... Fala, galera, Pimenta falando aqui. Hoje estou como Staff Engineer na Select, apoiando aí, né, cross entre as áreas. E a ideia do podcast é justamente descomplicar, trazer para a nossa realidade, ver o que faz sentido, ver como a gente consegue provocar, destravar, descomplicar alguns pontos aí do nosso dia a dia. Sejam bem-vindos a este quintal do nosso SelectCast e vamos que vamos. Estamos aqui, né, então, para falar sobre o Reinvent de 2025, né, esse podcast que tem como principal objetivo a gente trazer, compartilhar inovações com vocês. Então, por que, né, não trazer justamente a temática do Reinvent, que é o evento da AWS anual, que traz justamente uma série de inovações que a AWS está planejando ali para o próximo ano. E estou aqui hoje com dois convidados maravilhosos, né? O meu querido host Pimenta e o Fernando Sapata, CEO da Select. E a gente vai estar discutindo aí junto com vocês o que a AWS trouxe, o que a AWS não trouxe também, e o que a gente consegue aplicar aqui para o nosso contexto de Brasil. Então, vamos começar? Então, para começar, eu queria assim, pedir para vocês quais foram as principais impressões que vocês tiveram desse Reinvent 2025, que marcou vocês, tanto nos keynotes, na área de exposições. Para quem não sabe, o Reinvent ele é um evento que ele ocorre, né, na principal avenida de Las Vegas, na Strip, em vários hotéis. E cada hotel traz uma série de palestras, de exposições de parceiros da AWS, que vão estar compartilhando todo um conteúdo muito alinhado com o plano da AWS para o próximo ano. Então, queria ouvir de vocês o que vocês tiveram de principais impressões que a AWS está mirando para esse próximo ano. Muito bom, Ju. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, né? Isso é não ser o host do podcast, tem a parte boa e a parte ruim, né? A parte ruim é porque eu adoro fazer isso aqui. A parte boa é que vocês são muito melhores do que eu fazendo isso. Então eu costumo dizer que a gente está em boas mãos. Quando a gente começa a falar de Reinvent, e esse foi o meu 7º Reinvent, né, pelo PIN que eu ganhei no evento, a minha leitura é que esse Reinvent foi quase que um cavalo de pau na estratégia. Né? Vou explicar meu racional aqui. Todo ano, a AWS ela traz uma temática que driva não só o Reinvent, mas é uma temática que driva o go-to-market da companhia para o próximo ano. Né? Então, o Reinvent ele é um bom termômetro, porque, óbvio, ele fala do que aconteceu no ano corrente,
mas também ele dá o tom de como vai ser o mercado e a própria estratégia da AWS para o próximo ano. Então, por exemplo, lá atrás ela falava de infraestrutura. Teve um ano que ela começou a falar sobre dados. No ano seguinte veio Data Lake. E assim, né, percebe que de forma incremental você começa a construir uma história para que no ano seguinte as pessoas comecem a consumir os serviços que ela deu o tom, né, em dezembro ali no Reinvent. E por que a minha leitura é que esse ano foi um cavalo de pau na estratégia? Porque quando a gente começa a falar de inteligência artificial e depois, né, inteligência artificial veio depois da era dos dados, né? O dado preparou para essa era da inteligência artificial. E depois a gente veio para a era da inteligência artificial generativa. E agora, de forma muito rápida, a gente já saiu dessa era da inteligência artificial generativa como discurso e começou a falar de agentes. Então, olha que loucura, a inteligência artificial generativa, ela foi pauta por um período de tempo muito curto. E aí a empresa precisou, na minha leitura, dar um cavalo de pau para falar assim, ó, aquilo que a gente estava discutindo, que era uma grande inovação, agora não é mais protagonista dentro do que a gente está discutindo, né? Agora isso aqui é como se fosse um componente base de infraestrutura, uma pecinha de Lego, para uma nova geração. É a geração da IA generativa, porém, olhando para agentes, né? Agentes autônomos, esse mundo. Então, assim, a minha percepção é que esse foi um dos reinvents mais frios de toda a história, e não frios em termos de lançamento, mas falando de clima realmente, e um cavalo de pau na estratégia. Agora a parada é sobre agentes e não mais sobre IA generativa pura, como vinha sendo o discurso do mercado. Só que eu não tenho autoridade técnica para falar sobre isso, né? Então eu queria chamar aqui o meu grande amigo, e eu sou um fã desse cara, Pimentinha. Me fala, qual foi a sua percepção geral desse Reinvent de 2025? Bacana, obrigado Sapato, obrigado Júlia. Eu que sou seu fã, cara, não faça isso. É... Tamo junto. Então, eu também senti essa virada, né? O Reinvent a gente sempre espera, né, vários serviços, várias novidades. Nossa, agora vai ter um banco de dados da NASA, de alguma coisa diferente. E realmente foram poucas novidades de serviços, e tudo girou ali realmente em torno de, já tá tudo aí, né? Agora é hora de você, que já sabe o que é IA generativa, já sabe construir um prompt, né? Já sabe usar, colocar os agentes para rodarem de forma autônoma, né? É hora de você programar e criar ali o seu filhote para ele começar a viver o mundo ali das IAs, né? Então, realmente eu vi o foco muito mais em alavancar ali como você pode usar, ou, né, tá na hora de você dar mais poder aos agentes aí, dar mais poder à IA do que olha, tem um serviço novo, tem uma LLM nova, tem uma feature nova, né? Acho que o uso de agentes vem realmente mudar, porque assim, o desenvolvedor, o que muda na vida do desenvolvedor, né? Tudo. Porque você pode ter vários agentes para te ajudar no dia a dia em tarefas repetitivas que hoje você ainda fazia, né? Quem que ainda faz aqui uma mensagem de commit, ainda faz um push depois que acaba uma task, né? Então, quem faz code review, né? Quem faz teste unitário, escreve os testes. Então, em todas as tarefas que podem ser repetitivas, que podem ser automatizadas, você vai ter uma equipe de agentes ali te ajudando. Você não é mais só você no seu trabalho, independente se você está ou não numa equipe de pessoas, né? Eu acho que
você poder contar com a sua equipe para as suas coisas no seu dia a dia é algo que muda um pouco aí, né? É um paradigma ainda, né? Mas como assim? Como assim? Pô, todo dia eu tenho que ler e-mail, né? Todo dia eu tenho que ler e-mail. Não é que eu tenho que ler e-mail, todo dia eu leio e-mail, né? A todo momento a gente lê e-mail. Mas, em determinado momento, a gente pode ter um agente que já filtre algumas coisas, já traga, né, já acelere a minha atividade de verificar os e-mails do dia. Né? Verificar e-mails importantes, e-mails que eu tenho que responder. Ações que eu tenho que tomar de acordo com os e-mails que chegam, as mensagens que chegam. Né, Júlia? Diga aí. Não, e assim, muito nessa linha, acho que tem até um pessoal que já está um pouco, até saturado um pouco de falar sobre IA, mas não tem como a gente deixar de falar sobre isso. E se a gente analisa todo o ano do Reinvent, está tendo pelo menos um painel com foco no impacto da IA, tanto nos negócios, mas também voltado para a carreira. E esse ano não foi diferente. O keynote do Vogels, né, o CTO, que inclusive, né, falou que foi a última keynote que ele vai apresentar, gerou bastante comoção lá, porque todo mundo gosta bastante das talks do Vogels, mas ele trouxe justamente uma talk de não, porque a gente se pergunta muito se a IA ela vai substituir os nossos trabalhos, né, as nossas carreiras e assim por diante. E ele traz toda uma retrospectiva de como a IA ela não vai substituir o seu trabalho necessariamente, se você conseguir evoluir enquanto desenvolvedor. E aí ele traz toda uma jornada, né, da carreira, assim, de novas tecnologias que foram sendo substituídas, foram surgindo e foram sendo substituídas por novas, e ele comenta justamente isso. Agora é o momento de a gente, enquanto desenvolvedor, a gente se preparar e não focar somente ali na tecnologia que a gente conhece, mas a gente passar algumas tarefas que a gente faz no dia a dia para esses agentes. Então, a gente precisa estar se atualizando com esses agentes novos que a AWS surgiu, e aí já citando aqui, que a AWS lançou agentes tanto para tarefas de segurança e para tarefas de DevOps. Então, quando você está ali desenvolvendo o seu projeto, você não precisa mais se preocupar com fazer um health check ali das dependências da sua biblioteca, da sua aplicação, se elas estão subindo com segurança, e toda a esteira de pipeline e os próprios agentes criados pela AWS já vão fazer essa verificação. Então, a AWS está se preocupando com o como a gente consegue entregar, né, enquanto empresa, enquanto produto ali de forma mais eficiente para que a gente possa olhar para o nosso negócio em si e que a tecnologia fique mesmo com a AWS. Então, acho que isso é um ponto bem interessante, né? É muito doido isso, né? Porque quando a gente começa a pensar, né, nessa evolução, e acho que o Werner foi cirúrgico no keynote dele, eu por muito tempo trabalhei como arquiteto de soluções. A arquitetura de soluções é uma profissão que há muito tempo ela não existiu. Né? Eu costumo dizer que um bom arquiteto ele é a formação de duas pessoas frustradas. Ele é um cara de infra frustrado e ele é um dev frustrado. Por quê? Quando você pensa o cara de infra, quando ele segue na carreira, ele vira especialista em infraestrutura. O dev, ele vira especialista em desenvolvimento. O arquiteto, ele é a junção de um cara que não quis seguir com infra, de um cara que de alguma maneira seguiu com dev até certo ponto e olhou e falou assim, eu acho que dá para fazer outra coisa, e experiência. Né? Então, quando você junta infraestrutura, você junta desenvolvimento e você junta experiência, a minha leitura é que você tem um arquiteto de soluções. Então, eu sempre defini a arquitetura de soluções como sendo, né, um profissional de TI frustrado. E por que eu fiz essa introdução? Porque quando o Werner traz essa questão das habilidades, né, a mensagem subliminar que eu vejo, ele está falando sobre centralidade. Né? Então, ele traz uma mensagem muito clara sobre a centralidade e a importância do desenvolvedor no processo. Por mais que o mercado, né, que existam conspirações dizendo
o dev não vai mais existir e tudo mais. Eu, particularmente, não acredito nisso, né? Eu acho que o papel do dev, ele muda ao longo do tempo, né? O papel do dev, e como ele coloca, né? Agora o desenvolvedor, ele vai precisar ter uma habilidade que na Thinker, né, a gente fala muito há bastante tempo, que é sobre comunicação, né? Então o dev, ele vai precisar se comunicar melhor, se comunicar do ponto de vista de especificação, equipe, até com o próprio agente, né? Então, a minha leitura é que o keynote dele fala sobre centralidade, coloca o dev no centro do processo, e não mais a IA, como muita gente tem colocado, né? Então, a IA não está no centro da discussão. A IA passa a ser uma ferramenta, né, no cinto de utilidades desses profissionais, que é mais uma. Comunicação, para mim, não é você com a gente, é você com o teu time, é você com o teu líder, é você com os teus liderados, é muito mais amplo do que isso, né? E quando a gente começa a pensar em agente, para mim é quase que um déjà vu. Pensa lá atrás, né? E o Pimentinha é mais da minha época, a gente é antigo nisso. Pensa lá atrás a época de DevOps, né? Quando surgiu esse treco de DevOps e DevSecOps, nada mais é do que a gente colocar scripts, né? Ou agentes, fazendo um paralelo simples aqui, dentro de um processo onde você não mais precisa fazer. Então, esse processo que o agente faz de segurança, de validar a biblioteca, DevSecOps já faz há 10 anos. É que agora a gente deu uma roupagem diferente. Mas percebe como a TI ela é cíclica? A gente continua tendo exatamente os mesmos problemas e a mesma necessidade de solução. A gente muda o nome dos componentes e a forma de implementar, né? No frigir dos ovos, a minha leitura é: devs, fiquem calmos, vocês ainda são o centro nervoso do processo de criação de produto. A minha leitura é sobre isso. Não, então, acho que é justamente sobre isso, né? As coisas são muito mais dinâmicas, e quando eu comecei a programar e surgiram as ideias, já foi uma revolução, né? Antes a gente tinha que fazer todo o código, pesquisar exception, pesquisar Javadoc. Com as ideias a gente acelerou muita coisa, porque muita coisa já vinha pronta, já vinha completa, já tinha um autocomplete ali, tinham padrões, né, já a seguir, então era muito mais... começou a ficar mais fácil, né? Mas o mais fácil não foi assim, o esforço intelectual de desenvolver é o mesmo, né? O esforço braçal de desenvolver que mudou, né? E agora eu vejo, principalmente se a gente de DevOps, né? Puxa, como que você fazer um pipeline? Como que você faz um pipeline hoje, né? Eu preciso compilar, eu preciso gerar um Dockerfile, preciso atualizar a biblioteca e subir a aplicação, né? Eu vou precisar de uma mudança numa Dockerfile. Algumas coisas você não vai mais precisar fazer. Você está usando a imagem do Alpine 3.1. Surgiu a do Alpine 3.3. A pipeline já vai incorporar, já vai atualizar o Dockerfile, já vai fazer, né? O agente o agente de CI/CD é justamente isso. Tarefas manuais que você precisava ficar verificando, você precisava ter scripts agendados para, né, verificar atualizações simples, por exemplo. Não, ele já faz, já pega mais nova, já testa na mais nova, óbvio, você vai criar estratégias e regras, né, para falar assim, em produção, você mantém a última que você rodou em homologação, né? Agora, em desenvolvimento, não, arrebenta, pega a mais nova de tudo aí, põe, se funcionar, passou em tudo, show de bola, né? Não passou, já temos um trabalho a analisar aqui, ó, a versão nova não está funcionando com tal coisa. Então, é agilizar e deixar muito mais dinâmico, né? Eu vejo que a gente vai ter muito menos atualizações de pipelines e de scripts, né? E muito mais aprovações, né, de sugestões vindo aí de agentes de AI e orientações, né, aos agentes de AI. Acho que isso é algo que eu vejo que vem aí para trazer um pouquinho na prática como que vai acontecer aí, né, essa revolução. Como que está acontecendo? Mano, adorei uma parada que você falou aí. Você falou assim, cara, o trabalho, o esforço cognitivo do dev, ele ainda existe, ele continua. O que diminui é o esforço braçal desse rolê. Adorei essa parada, mano. Adorei. Faz muito, mas muito sentido. Eu acho que a ideia é essa, né? Cara, isso é animal. Quando a gente começa a pensar em desenvolver, ainda mais agora, né, nessa vibe de flow, esses negócios que estão dizendo aí, cara, a quantidade de débito técnico
ela tende a crescer exponencialmente, né? Quando você deixa de se preocupar com o todo, você começa a pensar em delegar para alguém fazer alguma outra coisa, né? Então o débito técnico aumenta. E depois, para corrigir o débito técnico num código que não foi um humano que criou, tende a ser mais complexo, né? Porque tem muita abstração, tem muita coisa que às vezes o dev não vai fazer, né? Mas que a IA ela coloca. Então eu achei animal essa analogia que você fez de o intelectual ainda é responsabilidade do dev, o braçal a gente delega. Topzera, adorei. Você pode falar palavrão nesse podcast? Eu não sei, né? Se a gente... Não sei. Qualquer né? coisa o editor corta, né? Depois o editor corta, né? A Puta voz que do pariu, além adorei diz- sua analogia. Sua analogia ficou muito foda. Depois a gente põe uns pis nesse rolê. Ah, foda tá tranquilo. Eu achei que ia algo mais pesado. Vão sair vários fodas ao longo do podcast, então foi só o primeiro. Mas assim, galera, eu acho que a gente falou bastante sobre IA e acho que queria trazer um momento aqui também, um momento caindo na real aqui, né? Pro contexto de Brasil aqui. Vamos lá, um momento sincerão. Porque a AWS ela traz uma série de inovações, mas ela traz para um contexto global. O foco claramente foi para agentes em IA, né? Mas aí eu queria fazer duas perguntas para vocês. A primeira delas vocês acham que a questão de agentes é aplicado para o contexto das empresas brasileiras de forma geral? E a segunda delas o quão as empresas brasileiras elas estão preparadas para utilizar a IA de forma rentável no seu mercado. Por que eu pergunto isso? Porque isso foi até um questionamento que o próprio CEO da AWS, o Matt Garman, trouxe na keynote dele. Ele comentou disso. Ele falou, olha, a gente começou a utilizar a IA, mas muitas empresas estão com dificuldade em tornar ela rentável. Então, está tendo uma dificuldade, porque ela está se tornando uma despesa, mas ainda não estão vendo necessariamente um lucro nisso. Como que a gente consegue refletir sobre isso e apoiar as empresas também a utilizar IA não só por usar, né? Não só porque está no hype, mas sim para que agregue no negócio mesmo. Top. Joguei a bomba aí para vocês. Assim, acho que tem algumas visões diferentes, né? Eu vou começar de trás para frente. Quando a gente fala de IA rentável, a gente tem um case muito legal aqui na Select, que é o case da Leve Saúde, onde eles criaram, né, uma interface conversacional para ajudar os beneficiários, né, do convênio para fazer agendamento e tudo mais. E é óbvio, né? É óbvio que ele gerou uma otimização financeira na companhia. É óbvio, é inegável isso. Tá? Então, depois a gente vai deixar o link, né, aqui na descrição do episódio para vocês poderem acessar o case e entender um pouco mais sobre o Levinho, né, que é esse chat da Leve Saúde. Onde eu acho que as empresas erram? As empresas erram em tentar ir para IA pela hype. Tá? Então, aí é quase que você inverter a lógica. Eu gosto de dar um exemplo muito, muito louco, que até quando a gente pensa no mundo, né, no marketing e tudo mais, imaginem o seguinte exercício. Imaginem que eu sou o criativão da empresa, beleza? E eu falo assim, pessoal, olha que mágico. Acabei de ter essa ideia, criei essa garrafa cabe mais ou menos 750 ml de água, ela é de vidro, a tampinha dela é de vidro, né, tem uma certa folga nela, e agora marketing se vira para vender. A gente nem sabe se existe demanda para aquela garrafa nessa especificação desse jeito. Com IA, para mim é a mesma coisa. A gente chega e fala assim, pessoal, coloquem IA na toda. Tá, mas faz sentido colocar IA dentro daquele contexto de negócio? Aí faz sentido não fechar a conta. Por quê? Os serviços da AWS, em termos de preço, eles são super competitivos. Porém, o profissional necessário para tocar esse projeto, ele é um profissional caro. Então, aí a conta não fecha. Às vezes você tem um gasto gigantesco para colocar um projeto no ar e, de alguma maneira, a conta não vai fechar. Né? Para mim é óbvio que essa conta não vai fechar. Quem vai na hype não vai fechar nunca. E em relação à outra pergunta que você fez, eu vou passar para o Pimenta, por dois motivos.
E o principal deles é porque eu não lembro qual é a pergunta. Então, Pimentinha responde essa se ele lembrar. Boa. Bom, a segunda pergunta qual que é mesmo, Ju? Só para Eu confirmar. já respondi. A primeira, talvez. A A primeira eu não lembrei. A segunda eu Querem que eu respondi. repita? Mano, repete, a gente é desorganizado. Repete. Vai. A primeira é se a parte de agentes ela é aplicada no contexto das empresas no Brasil. Eu tinha certeza que era isso, Pimenta. Eu tinha certeza. Foi um teste. Eu tava testando ela para saber se ela tinha isso anotado. Se eu lembrava, né? É isso. Certo. Boa, Não, é isso passei. aí. Eu só tava confirmando, né? Falei, vai que eu respondo esse minuto. Mas não, é isso mesmo. Então, Ju, Sapata, né? O contexto de agentes, ele faz muito sentido para várias coisas, né? Mas acho que é muito o que o Sapata falou. Por que eu quero um agente no meu ecossistema? Né? Por que eu preciso? Porque é hype, porque todo mundo quer, porque a AWS lançou. A AWS lançou o agente fronteira para DevOps. Eu já tive 2 clientes que já bateram em mim. Eu quero. O cara falou, eu quero. Tá, mas você viu que tá em preview? Você viu onde está rodando? Você viu quais são os pré-recs? Você viu, né? Então, tem o quero só pelo hype. E o quero, não, achei interessante, pro meu cenário faz sentido, vamos analisar em conjunto, ver como a gente faz isso aqui, né? Então, realmente, eu tenho um problema de negócio para resolver, que vai fazer sentido eu olhar essa tecnologia, ou eu só achei bonitinho e quero usar, né? Então, eu acho que a gente tem a possibilidade de usar em vários contextos, em várias áreas de negócio, só que também depende da maturidade que aquela empresa já tem. Né? Não adianta eu chegar com algo super novo e o cenário ali ainda é baby steps, ainda tem muita coisa manual, ainda tem muita coisa que é processo, ainda tem outras coisas a evoluir antes de chegar nessa maturidade. Né? Então, acho que a análise de maturidade ali e necessidade de negócio é que faz virar o jogo na hora que a gente bota na prancheta aí com os clientes e vê qual que é o melhor caminho para seguir, né? Numa sessão aí, né, de advisor, numa sessão que a gente está entendendo que eles têm clientes, né, ou novos clientes aí que estão chegando, né? A gente entende qual é a dor, quais são os problemas, qual é o negócio do cliente para poder ajudá-lo e não só colocar tecnologia, né, goela abaixo para aumentar a conta dele e faturar mais. Né? Não tem sentido isso para a gente. A gente realmente quer entender e ver onde faz sentido a gente ajudá-lo e qual a melhor forma de ajudá-lo. Boa. E uma outra coisa que eu acho importante a gente comentar também é a ênfase que o próprio CEO da AWS ele abriu o keynote falando sobre startups. Foi muito interessante isso porque a gente pôde ver ao longo de todo o evento como a AWS está dando ênfase para esse segmento. Então, tanto citando a importância deles para a AWS, então ele trouxe um dado muito interessante de que cerca de 85% das startups que estão no programa da Forbes AI, elas estão utilizando a AWS. Então, isso é um dado muito relevante que reforça para a gente o quanto as startups, né, que estão ali na ponta, na linha de frente de inovação, estão acreditando na AWS para desenvolver os seus produtos. Isso diz muito sobre infraestrutura, sobre segurança, confiabilidade na AWS e também fala sobre por que não, os programas de incentivo que a AWS tem para fomentar startups na AWS. Então, a gente tem uma série ali tanto de apoio técnico, programas que a AWS desenvolve para estar apoiando no desenvolvimento dessas aplicações, mas também com incentivos financeiros para que você possa testar a sua solução na AWS. Então, se você está procurando, às vezes, está querendo testar algum projeto, está querendo até migrar para a nuvem da AWS, pode entrar em contato com a gente, que a gente tem todos os caminhos tanto para te ajudar tecnicamente com isso, mas também para estar fazendo essa ponte junto à AWS para que você possa testar a sua solução. E a gente sabe que dinheiro é importante, né? E a AWS ela consegue te apoiar com esses incentivos, a gente como parceiro também. E agora, para finalizar... Ju, isso tem uma parada importante, tem um comentário importante
sobre isso. Para mim, essa mensagem do Mert é quase que um retorno às origens, né? Porque se a gente pega historicamente, a AWS ela cresceu muito pautada nas startups, né? Quando a gente começa a falar daquela curva de adoção, né, de produtos, sempre tem os inovadores, né, e tem os early adopters, é onde estão as startups. Até porque depois tem o que a gente chama de vale da morte, né, e depois você começa a ter o ciclo de adoção mais lento. Para mim, o recado que ele deu, e aí falando de entrelinhas, é muito claro. As empresas, as enterprises, as empresas tradicionais, elas vão demorar muito mais para gerar valor com IA do que, de fato, as startups. Então, para mim, a AWS está quase que um retorno às origens, apostando nas startups, na disseminação desse tipo de tecnologia, para que, de alguma maneira, né, dê tempo das empresas enterprise de fato adotarem, gerarem algum case, gerarem algum valor. Para mim, essa é a minha leitura. Boa. Acho que o Sapato disse tudo. Até complementando aí sobre incentivos, né? Como parceiro da AWS, a Select consegue normalmente buscar dois tipos de incentivos junto com a AWS para as startups e para os demais clientes, né? Os demais segmentos aí de empresa. Que é o crédito em conta, que esse é o que todo mundo já conhece, mas como parceiro a gente também consegue incentivos onde a AWS financia o projeto pagando a Select para ser um braço ali junto com o cliente para desenvolver, né? Então, isso pouca gente sabe, quem não tá no ecossistema da AWS nem sempre sabe, né? Que você consegue ter braço do parceiro para atuar junto com você no projeto, que às vezes vale muito mais do que só o crédito na conta ali, você não tem equipe especializada, você vai contratar uma equipe, né, muito cara para fazer um teste, para fazer uma POC, e se não der certo, o que vai acontecer, né? Então, a Select ajuda a você testar, experimentar e fazer as POCs também em vários cenários aí. E a importância de a gente também estar sempre procurando um parceiro especializado para estar resolvendo o nosso problema, né? Então, isso foi um dos pontos que a AWS frisou muito nesse reinvent e tem frisado cada vez mais. Ela quer estar cercada de parceiros especializados, tanto em indústrias, em segmentos, em aplicações específicas. Então, a gente, por exemplo, a Select já é um parceiro que já tem 5 competências, a gente é especializado, agora acabou de conquistar a nossa competência em IA, então a gente é um parceiro especializado em te entregar, te apoiar no desenvolvimento de soluções de inteligência artificial. Então é importante também você sempre procurar parceiros especialistas quando você está querendo desenvolver o seu projeto, e fica à vontade para entrar em contato ali com a gente. Você vai ter a honra aí de estar conversando aí com o Pimenta, né? E até com o Sapata, por que não? Porque o Sapata, ele fala que ele não é especialista técnico, gente, mas tem uma coisa que ele é especialista técnico. Então, quem sabe aí você não entra aí numa call para resolver um problema, resolver um projeto e tá de cara com essas duas celebridades aqui. Eu sou esforçado, Ju. Eu sou esforçado. Ai, muito bom, muito bom. Mas para finalizar, gente, queria trazer aqui um bate-bola com vocês rapidinho, para a gente resumir tudo que a gente falou aqui e tentar resumir 5 dias de reinvent em talvez 5 minutos. Vamos lançar o desafio aí. Se vocês fossem CEO de uma empresa, ou CTO também, um cargo de decisão ali, quais seriam as principais ações que vocês tomariam a partir dessas nessas inovações que a AWS lançou? De bate pronto, assim, pelo menos 2 cada um. Acho que se eu fosse CTO, CEO de uma empresa, dado esse movimento que ela está fazendo, a primeira coisa era corram para as montanhas, né? Tipo, brincadeira, né? Eu acho que 2 coisas, para mim, são latentes aqui, tá? O uso de IA, agentes e tudo mais, ele passou a fazer parte do valuation das empresas. Então né, como executivo, vamos pensar numa startup, tá? Eu, como executivo de uma startup, eu consideraria isso
sem dúvida alguma. Por quê? Um monte de startup que antes não era baseada em IA, agora colocou um ponto IA, só para dizer que tem IA no rolê. Então, tem prós e contras disso, né? Quando a gente começa a pensar o pró, beleza, tem muita gente precificando IA, né, dentro da companhia. Outras que já são empresas consolidadas, vou pegar um exemplo aqui, do Duolingo, né? O Duolingo, foi esse ano, acho que é uns 6 meses atrás, eu não me recordo a data, eles fizeram um comunicado que eles seriam uma empresa AI first. Né? Pensa, o Duolingo, por essência, ele é uma gamificação para aprendizado de idioma. IA não é o core do Duolingo, IA deveria ser o meio do rolê, né? Desde que a empresa anunciou esse movimento, eles perderam, se eu não me engano, 64% de valor de mercado. Então, tem o pró e tem o contra, né? Então, acho que uma coisa eu acho que avaliar se você deveria ou não considerar, né, IA no teu business, mas, óbvio, como ferramenta, mas lembrando sempre que tem muito investidor precificando a empresa baseado nesse mecanismo de IA ou baseado em ter IA no nome, né? Então, isso é uma coisa que eu, no chapéu de C-Level, independente de qual a especialização, né, do C-Level, eu consideraria. A segunda, não menos importante, eu pensaria em otimização e eficiência operacional. De novo, é muito menos sobre IA como protagonista, mas IA como ferramenta. O que de fato eu consigo encurtar o tempo? Eu gosto de falar muito sobre encurtar tempo, né? Se hoje meu time faz uma ação que demora um mês, usando IA eu consigo encurtar esse tempo? Eu consigo gerar valor mais rápido? E aí é sempre sobre ciclo de geração de valor. Dado estes dois cenários, eu olharia para esses dois temas numa cadeira de C-Level, tá? Encurtar o tempo usando IA, e eu pensaria se IA, de alguma maneira, pode alavancar o valuation da minha empresa. Porque isso na minha leitura, gente, isso aqui é uma janela de oportunidade. Talvez a gente não tenha no curto prazo algo desse tipo, né? A gente viveu isso lá na era da .com e depois estourou a bolha. A minha leitura é que o processo está se repetindo. Quando a gente olha as análises, os gráficos, né, a gente olha exatamente a mesma coisa. A gente tem o boom, né, das IAs e todo mundo precificando, mas eu acho que essa conta vai chegar. E você, Boa. Pimenta? Eu acho que a primeira coisa que eu faria realmente seria capacitar a equipe, né? Puxa, como que os meus profissionais fazem uso, né, da IA para ajudá-los no dia a dia, não só usar por usar, né? Vamos todo mundo usar o Kiro, não, né? Os devs, vamos olhar o Kiro, faz sentido, né? Vamos fazer um dojo, vamos fazer dinâmicas aí para aprender a usar a ferramenta para usá-la de forma eficiente, né? E conseguir fazer mais com menos aí, né? Eu acho que realmente nesse momento capacitar e colher os frutos, né, dessa capacitação em produtividade aí com as equipes. E eu tenho mais uma coisa para acrescentar também que eu acho muito importante, que foi um dos anúncios ali, talvez mais adorados pelo pessoal de infra e de FinOps também, que foi o lançamento do Savings Plan para banco de dados. Isso foi, eu lembro que foi uma das coisas que mais teve aplauso, né? Acho que todo mundo gosta de gastar menos, né, em tudo, ainda mais na nuvem. E eu acho que é importante, especialmente num cargo de CTO, a gente está olhando também para a otimização do ambiente na nuvem. Então, tanto para a otimização de custos, porque quando a gente está falando de savings plan, a gente consegue ter uma maior flexibilidade ali para a gente fazer, ao contrário ali, por exemplo, das reservas, né, que a gente precisa. A gente às vezes não é muito flexível, porque a gente não consegue alterar, por exemplo, a engine, a região, meu banco de dados. Agora a gente consegue, e a gente consegue fazer um plano de reserva para otimizar até cerca de 35% dos gastos com o banco de dados na nuvem. Então, isso é muito interessante. E também, né, a gente teve, por exemplo, o lançamento do Graviton 5. Então, é interessante a gente fazer uma revisão ali da aplicação para ver o que comporta também e o que consegue ficar
mais eficiente com a utilização dessa nova tecnologia. E então, se você precisar também de apoio, os nossos clientes estão todos assegurados com isso, né? A gente já está trabalhando numa revisão de todo o ambiente dos nossos clientes para garantir que esteja tudo da melhor forma, mais otimizado com as novas tecnologias lançadas para a AWS. Se você precisar de algum apoio com isso também, manda uma mensagem para a gente que a gente vai estar avaliando ali o seu ambiente. Mas é isso, galera. Acho que finalizamos por aqui, falamos bastante coisa, bastante informação para a galera assimilar. Não foram tantos palavrões assim, né? Contei aqui só 2. Então acho que estamos num placar positivo. E pensou nuvem? Pensou Select. Pensou Select. É isso aí. Adoro, vocês são geniais. Melhor eu ir, tudo bem, vai ser melhor só. Não pode começar com samba? Não, né? Então, Pode. beleza. Pode. Pode, né? Acho que é o ideal. Acho que todo podcast deveria. Deveria? Entendi.